Boa noite. Convido todos juntos para entoarmos o hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade em raios rúgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o teus templos estrelado, e digam verde louro dessa cúpula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem treme nem te amora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Com a presença de Deus e havendo um número regimental, declaro aberta a reunião ordinária de 3 de maio de 2021. Convido a vereadora Fernanda Messias para fazer a leitura na Bíblia Sagrada. Boa noite a todos aqui presentes, a todos também que nos assistem pelas redes sociais. Eu vou estar lendo Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Nesta noite nós queremos agradecer vocês que nos assistem, que nos ouvem através da emissora, vocês que nos dão a honra com a presença, em especial as autoridades constituídas, a autoridade judiciária, a autoridade executiva, a autoridade legislativa e a autoridade eclesiástica.
Passo a palavra para a secretária para fazer a chamada e dar início ao pequeno expediente. Vereador Arthur Barbosa de Souza Filho. Presente. Vereadora Fernanda Messias de Souza. Presente. Vereador Fião. Presente. Vereador José Martiniano de Moura. Presente. Vereador Leandro Rosa de Souza. Presente. Vereador Luiz Fernando. Presente. Vereador Nelson Gomes. Presente. Vereador Oba Oba. Presente. Vereador Peter Simon. Presente. Vereadora Sumara Ferreira Leal, presente. Vereador Zé Divino. Presente. Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Cacilândia, Mato Grosso do Sul, realizada dia 26 de abril de 2021. Às 18 horas do dia 26 de abril do ano de 2021, nessa cidade de Cacilândia, estado do Mato Grosso do Sul, reúne-se em sessão ordinária a Câmara Municipal. À hora determinada, compareceram na sala de sessões os vereadores Arthur Barbosa de Souza Filho, Fernanda Messias de Souza, Fião, José Martiniano de Moura, Leandro Rosa de Souza, Luiz Fernando, Nelson Gomes, Oba Oba, Peter Simon, Sumara Ferreira Leal, Zé Divino. Antes de declarar aberta a sessão, o presidente convida a todos para junto entoar o hino municipal. Com a presença de 11 vereadores, o senhor presidente declara aberta a sessão ordinária e convida o vereador Arthur Barbosa de Souza Filho a fazer a leitura da Bíblia Sagrada, o qual procede à leitura do capítulo 46 do livro de Salmos, versículo 1. No pequeno expediente, a senhora secretária faz a leitura da ata da sessão anterior. Ata em discussão, não havendo discussão, ata em votação e aprovada por unanimidade. Em um ato contínuo, a secretária faz a leitura do seguinte: Projeto de Lei do Legislativo de autoria do vereador Leandro Rosa de Souza, número 5 de 2021, que denomina a rua projetada 17 no Mais Parque de Eronides Ferreira da Silva nessa cidade. Projeto de Lei do Legislativo de autoria do vereador Leandro Rosa de Souza, número 6 de 2021, que denomina a rua projetada 19 no Mais Parque de Salvina Batista de Souza nessa cidade. Projetos encaminhados para as comissões pertinentes. Leitura das respostas dos requerimentos número 4, 5, 7 e 8 de 2021, encaminhados pelo prefeito municipal. Leitura da indicação número 69 de 2021, de autoria do vereador José Martiniano de Moura e outros. Indicação número 70, de autoria do vereador Leandro Rosa de Souza e outros. Indicação número 71 e 72, de autoria do vereador Fião e outros. Indicação número 73 e 74, de autoria da vereadora Sumara Ferreira Leal e outros. Indicações número 75 e 76, de autoria do vereador Luiz Fernando e outros. Indicação número 77, de autoria da vereadora Fernanda Messias de Souza. Indicação número 78, de autoria do vereador Oba Oba. No grande expediente, o vereador José Martiniano de Moura apresenta moção de pesar à família de Aparecida Marques Balbino. Moção em votação e aprovada por unanimidade. Em seguida, é apresentado o requerimento número 12 de 2021, de autoria dos vereadores Sumara Ferreira Leal, Luiz Fernando e Peter Simon. Requerimento em discussão, usam a palavra os vereadores Sumara Ferreira Leal, Arthur Barbosa de Souza Filho e Fião. Requerimento em votação e aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria para o grande expediente, o presidente passa para a ordem do dia, onde é apresentado o projeto de lei do Executivo número 15 de 2021, que prorroga o prazo para o início das obras de ampliação e adequação da sede da empresa Agroindústria Óleos Verdes Eireli, que denominada de nome fantasia Agroindústria Óleos Verdes, concedido no artigo 3º da Lei Municipal número 2189 de 2019, de 16 de dezembro de 2019 e da outras providências. Projeto em discussão, uso a palavra dos vereadores Arthur Barbosa de Souza Filho e Fião. Projeto em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar número 3 de 2021, que altera o artigo 1º da Lei Complementar número 240 de 2020, de 29 de julho de 2020 e da outras providências. Projeto em discussão, usam a palavra o vereador Luiz Fernando. Projeto em votação nominal e aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, o presidente passa para a palavra livre. Fazem uso da palavra livre os vereadores Fião, Oba Oba, Luiz Fernando, Arthur Barbosa de Souza Filho, Fernanda Messias de Souza, Sumara Ferreira Leal e Peter Simon.
Nada mais havendo a tratar, o presidente faz as considerações finais, agradece a presença de todos e declara encerrada a reunião. De tudo para constar é lavrada esta ata, que lida e julgada conforme é assinada. Eu, Sumara Ferreira Leal, secretária, a fiz escrever, subscrevo e também assino. Passo a palavra para o presidente para colocar a ata em discussão e votação. Coloco a ata em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passo a palavra para a secretária. Obrigado. Mensagem de veto número 19 de 2021, de 27 de abril de 2021. Comunicação de veto total referente ao autógrafo número 14 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores e excelentíssimas senhoras vereadoras, cumpre-me comunicar a Vossa Excelência e a esta augusta Casa de Leis que, para os devidos fins, nos termos e nos prazos previstos no artigo 1º, no parágrafo 1º do artigo 54 da Lei Orgânica do Município, decido vetar integralmente o autógrafo número 14 de 2021, projeto de lei que denomina a Academia de Saúde do bairro Balmante de José da Silva Castro, nessa cidade, datado de 6 de abril de 2021, de autoria da vereadora Sumara Ferreira Leal, que foi enviado para essa casa através do ofício número 30 de 2021, datado de 6 de abril de 2021, sob o protocolo ofício número 30 de 2021, sob o protocolo número 1267 de 2021, em 7 de abril de 2021, nessa Prefeitura Municipal de Cacilândia, pelas razões que respeitosamente peço veemência para passar a expor. Em que pese a louvável iniciativa da vereadora autora do autógrafo para a pauta de pretender dar a denominação da Academia Pública de forma de homenagem, resolvo pelo veto total ao referido autógrafo por contrariar a lei orgânica do município de Cacilândia. O parágrafo único do artigo 4º da Lei Orgânica do Município, constante no título 6º, ato das disposições constitucionais gerais e transitórias, exige o cumprimento de alguns requisitos relacionados à homenagem de pessoas para denominação e bens de serviços públicos no âmbito municipal. Entende? Depois eu explico. Artigo 4º, parágrafo único. Para os fins desse artigo, somente após 1 ano de falecimento poderá ser homenageada qualquer pessoa, salvo personalidades marcantes que tenham desempenhado altas funções na vida administrativa do município, do estado ou do país. Extrai-se no texto acima que o município não poderá homenagear mais de uma vez a mesma pessoa. Isso é uma questão de lógica, pois no âmbito do município, em minuciosa pesquisa nos anais do município, deparamos com um projeto de homenagem com o mesmo objetivo e natureza. Lei Municipal número 2178 de 2019, de 18 de outubro de 2019, que denomina a área de alimentação localizada na Rua Domingos de Souza França, na Praça São José, de José da Silva Castro, nessa cidade, inclusa a cópia. Com efeito, a homenagem prestada através da Lei Municipal número 2178 de 2019 foi solicitada pela família do referente homenageado em questão, tendo cuidado de priorizar e preservar a história, as memórias, o amor e o prazer do pioneiro e saudoso José da Silva Castro, também conhecido pelo apelido Zequinha de Castro, que ele tinha pelo lugar que escolheu residir e domiciliar com sua família durante toda a vida nessa cidade. Conceitualmente, a palavra logradouro é um termo que designa qualquer espaço público reconhecido pela administração de um município, como avenidas, ruas, praças, jardins, parques, etc. Já a palavra própria ou prédio público remete a um imóvel especialmente construído ou adaptado para albergar serviços administrativos e outros destinado a servir público, como, por exemplo, uma escola, hospital, etc. O ato de denominar ou batizar alguma coisa é uma homenagem, ou seja, um gesto de reconhecimento público pelos quais os feitos notáveis do homenageado pela parte daqueles que admiram por sua importância, sua contribuição para algum ramo da civilização. Não há regra que vincule a homenagem a uma figura de importância para o ramo, muito embora seja concretamente mais adequado homenagear alguém
da própria área. Trata-se do assunto de competência do município homenagear personalidades como nomes, praças, ruas, bairros, cidades e até mesmo prédios públicos, hospitais, cemitérios, presídios e escolas. Assim, por exemplo, ao denominar uma escola, o mais correto é utilizar o nome de um professor muito querido, reconhecido na localidade ou de um educador de reconhecida importância. Entretanto, isso é uma decisão do administrador a quem incumbe a gestão da coisa pública e não uma imposição legal. A denominação de próprios municipais e logradouros é matéria cuja iniciativa é concorrente. No entanto, tal posição necessita de reparo para melhor esclarecimento da matéria. É claro que a denominação de ruas, praças, bairros, distritos, logradouros públicos, em geral, é de competência concorrente entre o Poder Executivo e Legislativo. Entretanto, a denominação de próprios públicos ligados à estrutura de cada um dos poderes de questão ligada diretamente ao próprio poder envolvido. Assim, a competência para denominar os próprios integrantes da estrutura do Executivo é desse poder, assim como é da alçada do Poder Legislativo e do Poder Judiciário denominar os próprios sobre a sua administração, não havendo que se falar em ingerência indevida de um poder sobre o outro. O veto pode ser total ou parcial no direito constitucional brasileiro. Pode ser utilizado em qualquer projeto de lei, tratando-se de matéria orçamentária ou não. Pela legislação municipal federal, tanto o veto total quanto parcial podem ser expostos no prazo de 15 dias úteis dentro do prazo de 48 horas. Cabe notar ainda que a doutrina dominante entende que o chefe do executivo pode vetar total ou parcialmente, inclusive o projeto de lei de sua iniciativa que tenha sido aprovado pelo legislativo sem nenhuma alteração. Essa mudança de interesse em relação a determinado projeto pode ocorrer, por exemplo, devido à demora em sua apreciação pelo Poder Legislativo e por essa matéria não mais ser adequado ao programa do governo adotado pelo Executivo. Por essas razões, adota-se a medida do veto total, constando com a compreensão imprescindível dos nobres senhores vereadores e vereadoras. Ao final, renovo os meus cumprimentos a Vossa Excelência e aos ilustres pares, reiterando a disposição deste governo municipal para assunto de interesse geral. Atenciosamente, excelentíssimo prefeito Jair Bonicogo. Passo para o senhor presidente para encaminhá-los às comissões pertinentes. Encaminho o veto para as comissões pertinentes. Passo a palavra para a secretária. Indicação número 79 de 2021. Autores José Martiniano de Moura e outros. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cacilândia. Os vereadores que essa subscreve ao final assinam indicam à mesa que, após cumpridas as demais formalidades regimentais de estilo, seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor Jair Bonicogo, prefeito municipal, solicitando que para o mesmo viabilize a instalação de extintores de incêndio em todos os prédios públicos municipais, seguindo as orientações da norma técnica de 21, norma técnica 21, de 9/5/2013 do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul. Justificativa: tendo em vista que o poder público deve ser o primeiro a dar o exemplo, não podemos descumprir a legislação vigente, sob pena de estimularmos a população em geral a descumprir. Faz-se salutar que a inexistência de unidade de corpo de bombeiros em nosso município ou mesmo de uma brigada civil de incêndio torna a necessidade do atendimento à supracitada uma norma técnica ainda mais relevante. Assim sendo, estamos certos de poder contar com a compreensão do excelentíssimo senhor prefeito quanto à urgência de se atender essa indicação. Plenário Joaquim Paulino Borges, 28 de abril de 2021. Indicação número 80 de 2021, autores Oba, Oba e Fião. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cacilândia, os vereadores que essa subscreve ao final assinam indicam à mesa que, após cumpridas as demais formalidades regimentais de estilo, seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor Eduardo Rocha, deputado estadual, solicitando a disponibilização de uma emenda parlamentar de R$100 mil de custeio, sendo R$50 mil será destinado à Secretaria Municipal de Saúde para exames de tomografia computadorizada e outros R$50 mil será destinado à Secretaria Municipal de Educação para a instalação de um laboratório de informática na Escola Municipal CEMEIC. Justificativo: o pedido faz-se necessário devido à extensa fila de espera para os exames de tomografia. Assim sendo, esta emenda contribuirá para amenizar os problemas de saúde em nosso município. Parte dessa emenda será destinada à compra de equipamentos de informática para contribuir com o processo de aprendizagem dos alunos. Plenário Joaquim Paulino Borges, 28 de abril de 2021. Indicação número 81 de 2021, autores Peter Simon e outros.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cacilândia, os vereadores que essa subscreve e ao final assinam indicam à mesa que, após cumpridas as demais formalidades regimentais de estilo, seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor Jair Bonicogo, prefeito municipal, solicitando que autorize a Secretaria Municipal de Obras e Viação para que seja construída uma faixa de pedestre elevada na rua Joaquim Balduino de Souza, próximo às Pernambucanas. Justificativo: o pedido faz-se necessário devido à velocidade que a maioria dos veículos transitam por aí, e que, por ser uma área comercial, muitos pedestres atravessam naquele local, aumentando ainda mais o risco de acidentes. Com a construção da faixa de pedestre elevada, estaremos trabalhando pela prevenção de acidentes. Plenário Joaquim Paulino Borges, 29 de abril de 2021. Indicação número 82 de 2021, autores Oba-Oba e outros. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cacilândia, os vereadores que essa subscreve ao final assinam, indicam à mesa que, após cumpridas as demais formalidades regimentais de estilo, seja encaminhada o expediente ao excelentíssimo senhor Jair Bonicogo, prefeito municipal, solicitando a aquisição de uma máquina trituradora de galhos que visa garantir o destino adequado aos restos orgânicos oriundos das podas de árvores. Justificativa: a presente indicação faz-se necessária, pois reduz o volume obtido com as podas. O material triturado pode ser aplicado diretamente no solo, pois ajuda a manter a umidade, dificulta a germinação de ervas daninhas e atua diretamente na compostagem. É importante ressaltar os benefícios ambientais e reaproveitamento desse material. Dessa forma, ajudamos o meio ambiente e evitamos as queimadas e foligem que incomodam toda a população que vive no entorno do local onde hoje é destinado ao descarte do material. Plenário Joaquim Paulino Borges, 29 de abril de 2021. Indicação número 83 de 2021, autores Fião e outros. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cacilândia, os vereadores que essa subscreve ao final assinam indicam à mesa que, após cumpridas as demais formalidades regimentais de estilo, seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor Jair Bonicogo, prefeito municipal, solicitando que autorize a Secretaria Municipal de Obras e Viação a fazer a manutenção das estradas rurais, como levantamento, cascalhamento e asfaltamento dos pontos críticos. Justificativo: o pedido faz necessário para garantirmos não apenas o escoamento da safra, mas também o acesso ao transporte escolar e trânsito constante de moradores das fazendas. Plenário Joaquim Paulino Borges, 29 de abril de 2021. Indicação número 84 de 2021. Autores Leandro Rosa de Souza. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cacilândia, o vereador que essa subscreve ao final assina, indica à mesa que, após cumpridas as demais formalidades regimentais de estilo, seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor Jair Bonicogo, prefeito municipal, solicitando a possibilidade de acrescentar o parágrafo único no artigo 8 do Decreto 3.301 de 2018, com a seguinte redação: parágrafo único. Excepcionalmente será concedida a gratificação por produtividade em casos de licença para tratamento de Covid-19, mediante apresentação de atestado específico. Justificativa: com a atual redação do artigo 8º, em caso de licença para tratamento de saúde, a gratificação por produtividade não será concedida, mesmo se tratando de tratamento para o Covid. Acontece que, com a contaminação, os custos mensais do servidor aumentam consideravelmente. Além disso, tem-se comprovação que contaminados podem sofrer com problemas psicológicos por conta da doença. Portanto, a questão envolve, além de saúde financeira, a saúde mental. Nesse passo, a de valia é o apoio do nobre prefeito para que seja acrescentado no parágrafo 8º, na forma trazida, para ajudar muitos servidores em tempos de pandemia. Plenário Joaquim Paulino Borges, 29 de abril de 2021. Excelente indicação número 85 de 2021, autores Fião e outros. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cacilândia, os vereadores que essa subscreve ao final assinam indicam à mesa que, após cumpridas as demais formalidades regimentais de estilo, seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor Jair Bonicogo, prefeito municipal, solicitando que o mesmo autorize a Secretaria Municipal de Obras e Viação a fazer a revitalização e duplicação da Avenida Cândido Barbosa Dias, com canteiros, nova iluminação e nova sinalização. Justificativa: a Avenida Cândido Barbosa Dias é uma das principais avenidas de nossa cidade e precisa urgentemente de revitalização e duplicação, pois nas proximidades existem vários comércios e residências, praça de lazer e a feira do produtor. A duplicação irá contribuir para a segurança dos transeuntes devido à alta velocidade que os motoristas trafegam na referida avenida.
Plenário Joaquim Paulino Borges, 29 de abril de 2021. Indicação número 86 de 2021, autores Leandro Rosa de Souza e outros. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cacilândia, os vereadores que essa subscreve ao final assinam, indicam à mesa que após cumpridas as demais formalidades regimentais de estilo, seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor Jair Bonicogo, prefeito municipal, solicitando que estude a possibilidade de fazer um convênio com o Lar da Criança, Prudência Cândido Vilela, com vistas a inserir os menores que lá se encontram no mercado de trabalho. Justificativa. O pedido faz-se necessário para que os jovens que moram no Lar Prudência Cândido Vilela possam ser inseridos no mercado de trabalho e tenham oportunidades para se qualificarem profissionalmente. Plenário Joaquim Paulino Borges, 29 de abril de 2021. Passo a palavra para o senhor presidente, pois não há mais matérias para o pequeno expediente. Não havendo mais matéria no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, passo a palavra para a secretária para dar início ao grande expediente. Avisando que a nossa companheira Fernanda Messias estará passando com o livro, para quem quiser se inscrever na palavra livre, ela vai estar passando nos lugares do Senhor. Passa a palavra para a secretária. Requerimento número 13 de 2021, autores Peter Simon e outros. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cacilândia, os vereadores que essa subscreve ao final assinam, requerem à mesa que após o ouvido o colém plenário e observadas as demais formalidades regimentais de estilo, seja encaminhado o expediente ao excelentíssimo senhor Jair Bonicogo, prefeito municipal, requerendo que envie a esta casa o seguinte: cópia de todas as inscrições feitas pelos munícipes para concorrerem à obtenção dos lotes no loteamento 3 de agosto, referente à Lei nº 2.184 de 2019 e Decreto número 3.459 de 2020. A lista dos pré-selecionados para concorrer ao sorteio dos 80 lotes informados no decreto, informar o motivo pelo qual somente 80 lotes foram disponibilizados, sendo que a Lei nº 2.184 de 2019 preconiza 138 lotes, qual será a finalidade dos 58 lotes restantes. Justificativa: essa casa necessita das informações para que possamos sanar dúvidas e assim informar os cidadãos cacilandenses quanto à clareza que o caso requer. Nesses termos, peço deferimento. Passo a palavra para o senhor presidente para colocar o requerimento em discussão e votação. Coloco o requerimento em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Peter Simon. Vossa Excelência dispõe de 8 minutos. Boa noite a todos, aos nobres colegas, a todos que estão nos assistindo nas redes sociais, nos ouvindo na Rádio Patriarca. Como eu havia falado semana passada, a gente está fazendo esse requerimento, né? Eu, mais alguns colegas assinaram, relacionado ao loteamento 3 de agosto, né? Eu já falei um pouco semana passada, a questão dessa lei, que eu vejo que foi uma lei muito vaga. Como eu havia falado, não sei se eles tinham pressa, né, para entregar esses lotes antes da eleição, mas se temos condições de mudar essa lei e fazer da maneira correta a entrega desses lotes para quem realmente necessita, ou pelo menos criar uma lei com parâmetros, né? Já que são 138 lotes, o prefeito fez um decreto de 80 e os outros 58 ele não tem noção de quando seria entregue. Até por esse motivo que a gente fez essa pergunta, né? Porque se ele quer doar mesmo através desses parâmetros aí, selecionar, não sei de que maneira, né? Da maneira que eles estão selecionando, eu acredito que se for feita uma nova lei, né, com parâmetros, e se ele quer beneficiar quem tem condição de construir, como foi dito, apesar de que 4 meses, né, creio eu que nem quem tem dinheiro consegue construir uma casa em 4 meses. E então que seja feito, né, que ele nos dê essas respostas e que pense em relação de fazer, ou pelo menos um novo decreto, especificando que os 80 lotes será para pessoas que têm poder aquisitivo de 2 a 5 salários, que seja, e a destinação dos outros 58, né? Porque da maneira que foi feito, pessoas de baixa renda fizeram a inscrição, pagou o seu
o imposto lá, né, que é necessário, acho que R$50 quase, para tirar o nada consta de que não tem terreno. Então, eu acredito que se for feito de uma maneira mais correta, não da maneira que já disseram que tem uma pré-seleção, por esse motivo a gente pediu, né? Porque se for assim, o prefeito quiser colocar mesmo quem eles veem, né, que tem esse critério, que para mim não existe, que seja feito, colocado na lei, que 80 lotes será para quem tem condição, e os outros 58 para aqueles que fizeram a sua inscrição, pagaram sua taxa, e eu creio que tem direito de concorrer. Até porque quem ganha 5 salários, 6 salários, tem condição de financiar uma casa e comprar um terreno, e não ganhar um terreno. Então eu peço para os novos colegas que, se acharem devido, votar junto nesse requerimento, porque se a gente tem condição de arrumar algo que foi feito errado no passado, pela legislação passada, né, que possamos fazer agora, tá? Então essa é minha solicitação ao prefeito, que ele reveja essa questão e que pense bem antes de entregar algo que creio que lá na frente pode dar algum problema, tá? Obrigado. Continua a discussão. Vou discutir, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Fião. Vossa Excelência dispõe de 8 minutos. Senhor presidente, vereadoras, quem está assistindo através do Facebook, Pamplona, Rádio Patriarca, Baiano, enfim, todos que estão aqui presentes e trabalhando. Pedi para discutir este requerimento, porque é louvável a gente corrigir supostos erros lá do passado, como foi dito, e o prefeito Jair Boni encaminhou esta lei para cá, e essa Câmara acha que teve alguns equívocos na lei, então há possibilidade de consertar, porque no meu entendimento, se nós detectar uma situação que talvez não venha condizer com a realidade, nós não podemos deixar essa sucessão de sucessividades de erro imaginário pela essa Câmara atuante. Então eu acho que é a oportunidade de consertar algum aspecto que os vereadores acham pertinente para valorizar, para organizar o sistema, e eu tenho certeza que o prefeito Jair Boni, ele vai consertar essa lei, haja vista que nem respeitou devido ao decreto que ele apresentou alguns artigos ou algumas emendas colocadas pela Câmara passada. Então eu acho importante nós fazer uma nova lei, o prefeito definir de fato a forma de distribuição desses lotes, como foi dito aqui, são 138 lotes, né? E ele está doando 80. Lá atrás, quando ele disse para nós tínhamos ganhado 75 lotes urbanizados do governo do estado. Não sei se o prefeito Jair Boni não tem interesse nessa matéria mais, ou se ele quer realmente só doar esses terrenos para que essas famílias possam construir. Mas no meu entendimento, eu acho que o lote urbanizado também é de suma importância, porque convenhamos, ele vai ganhar ali a fundação da casa, a fossa, a água, vai facilitar muito, né, Leandro, que foi secretário Jair, e lá atrás nós também apresentamos uma emenda doando aí R$2.000 por família, vereador Zé Martiniano, e dessa forma foi feito com que ajudasse aquelas famílias a concretizar a realização do seu sonho, que é a casa própria. Então eu acho que o prefeito já conseguiu as licenças ambientais, nós sabemos que tem que ter, eu acredito que ele já conseguiu também as matrículas individualizadas, eu acho que tem que ter transparência, cumprir a lei que foi feita por esta casa, são duas leis distintas, né? Uma de doação de casa para ser avaliada e sorteada em praça pública, para não ter aquele QI, quem indica. Eu acho que nós estamos passando da hora de moralizar o sistema, né? Depois também teve a lei apresentada pelo vereador Dentinho, que questão de terrenos também fosse feita uma avaliação e depois um sorteio em praça pública, para ter transparência. Governo tem que ter transparência, não tem mais como nós fazer um governo fazendo essas maracutaias ou essas ajeitadeiras para facilitar para A ou B.
Eu acho que a transparência, ela tem que prevalecer, e eu acredito muito nesse aspecto, que o prefeito Jair Boni respeita sempre as câmaras que estão atuando no seu governo. Eu acredito que ele vai respeitar as duas leis, sendo uma do vereador Dentinho e a outra do vereador Fião, que vai trazer a transparência para que todos possam participar e ter direitos iguais de ganhar aí seu terreno ou talvez até sua casa própria. Eu ainda sou daqueles que luto pela casa, porque eu sei da dificuldade que é uma construção. Por que eu falo isso? Conhecimento de causa. Eu sou pedreiro, todos sabem, e não é fácil fazer uma casa. Só a mão de obra de uma casa dessas aí de 54 metros, um pedreiro ele vai cobrar em torno ali de 15 a 20 mil para fazer uma construção dessa, para deixar ela finalizada. E o material, que equipara mais ou menos a mão de obra. Então, eu sei que não é fácil. O governo Bolsonaro acabou praticamente com esse programa Minha Casa Minha Vida, mas tem um outro aí, verde e amarelo, né, muito bem lembrado pelo vereador Leandro. Então eu acho que nós temos que aderir à forma de facilitar, principalmente para os moradores de Cacilândia, que é uma cidade de pessoas que é pobres, que realmente necessita. O nosso déficit habitacional é aproximadamente umas 1000 famílias, então a tarefa é muito árdua e nós temos que correr atrás, dando terreno, mas também não podendo esquecer do menos favorecido, que é aquele mais pobre, que realmente precisa da sua casa. Então, eu acho que o requerimento é oportuno, nós vamos lutar, vamos manter a legalidade, a moralidade na distribuição desses terrenos e deixar bem claro a todos, porque muitos me ligam, me procuram, vereador Fião, qual que é a possibilidade? Eu disse, olha, nós temos um trâmite legal, duas leis, uma apresentada pelo vereador Fião e outra pelo vereador Dentinho. Nós temos que manter e cumprir essa lei municipal, do legislativo, que foi executada, sancionada pelo executivo. Por quê? Porque eu não posso favorecer o A, eu não posso favorecer o B, porque você imagina se essa Câmara, vereador Zé Martiniano, começar a favorecer, nós somos 11, se nós favorecer aí 3, Pamplona, praticamente vai ser só os companheiros. Então nós não podemos permitir isso. Eu acho que chegou a hora também de moralizar esse sistema, e eu tenho certeza que o prefeito Jair Boni, ele vai cumprir. Aí muitos vão perguntar para mim, mas Fião, e essas que já foram distribuídas? Nós temos que entender que aquelas que foram distribuídas já tinham uma pré-seleção no governo anterior, aprovada pela assistente social, aprovada pelo governo do estado, né, que estava na GEABRE, e a GEABRE escolheu aqueles nomes lá, que poderiam ganhar suas casas, e seus terrenos, seus lotes urbanizados, e de fato eles ganharam e construíram praticamente com recurso próprio, financiando aí através da Caixa Econômica, em parceria com o governo municipal. Então eu sou dessa maneira de defender a classe mais pobre, mas também valorizar aquele que tem condições de fazer sua casa também. Então, parabenizar o requerimento e dizer que eu sou extremamente favorável, que nós temos que moralizar o sistema dentro do município de Cacilândia, e eu acredito muito no meu prefeito Jair Boni, que ele vai manter essas duas leis em vigência e vai cumprir ela rigorosamente para dar direito de igualdade a todo cidadão cacilandense. Continua a discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passo a palavra para a secretária. Requerimento número 14 de 2021, autor Fião. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cacilândia, o vereador que esta subscreve e ao final assina requer à mesa que, após ouvido o colém do plenário e observadas as demais formalidades regimentais de estilo, seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor Jair Bonicogo, requerendo que envie a esta casa cópia de todos os projetos cadastrados pela Prefeitura Municipal junto aos ministérios. Justificativa. Como começou o novo mandato, não sabemos quais são os projetos cadastrados junto aos ministérios e com as informações a Câmara poderá fazer gestão aos deputados na liberação das emendas. Nesse termo, peço deferimento, plenário Joaquim Paulino Borges, 29 de abril de 2021. Passo a palavra para o senhor presidente para colocar o requerimento em discussão e votação.
Coloco o requerimento em discussão. Vou discutir, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Fião. Vossa Excelência dispõe de 8 minutos. Meu presidente, senhores e senhoras vereadoras, eu quero falar dentro desse requerimento um pouquinho da última legislatura da Câmara passada. É público e notório que a Câmara passada ela teve um livre acesso ao governo do Estado e ao governo federal. E conseguimos, os dois secretários que aqui participaram, né? 3, né? Os 4, né? Porque também o Zé participou diretamente na saúde, sabe o que eu estou dizendo. A Câmara passada, ela conseguiu, através de emendas e de recursos liberados nos ministérios, uma quantitativa de dinheiro para o município, aonde foram feitas inúmeras obras dentro do município de Cacilândia. E por que eu fiz este requerimento? Porque esta Câmara também não é diferente. Aqui nós sabemos que tem a experiência do Arthur, nós sabemos que tem a experiência do Zé Martiniano, tem o vereador Fião, não tem muita experiência, mas está aqui há alguns dias. Os demais colegas adentraram e me surpreenderam a vontade de trabalhar. As meninas também, as vereadoras, né? Entraram com a vontade de trabalhar, e tanto é verdade que já conseguiram alguns recursos. E nós temos que dar essa continuidade. Inclusive, eu quero pedir ao meu presidente, dentro dessa fala, para nós colocamos o pé no freio na questão das diárias por causa da pandemia, mas nós temos que salientar, porque essa matéria temática específica das emendas são agora. Nós temos as emendas individuais, nós temos as emendas coletivas, nós temos a outra emenda que me falha a memória agora, mas eu vou lembrar. Então nós temos que ir atrás, meu presidente. Se nós der bobeira, nós vamos perder. E vou falar uma coisa aqui, que isso não sirva de um tapa na cara dos nossos políticos no nível de Estado e nível federal. Mas é véspera de eleição. Se nós não correr atrás para ganhar um recurso suficiente para ajudar o prefeito Jair Boni a governar o município nos anos vindouros, nós vamos prejudicar principalmente a nossa população. Eu acho que nós temos que bater no gabinete dos nossos deputados estaduais, nós temos que bater nos gabinetes dos deputados federais, dos nossos senadores e dizer, olha, nós temos aqui 5 projetos cadastrados. Eu vou citar um exemplo de um que eu acabei de apresentar. Nós acabamos de apresentar uma indicação que é a Avenida Cândido Barbosa. Esse projeto já está protocolado nos ministérios, mas se nós não fazer gestão neste mandato, que nas próximas eleições nós não vamos conseguir. E muitos outros, dentre essa resposta dos nossos projetos cadastrados, eu tenho certeza que todos os vereadores, as vereadoras, vão bater no gabinete dos nossos deputados e senadores e dizer, olha, Cacilândia precisa da execução dessa obra. E não resta a menor dúvida, é a única forma de nós conseguirmos alguma coisa para agradar o município de Cacilândia, para agradar a administração, para agradar aqui o desenvolvimento do nosso município, é cobrando dos nossos deputados e senadores para que eles coloquem as emendas e também faz gestão nos ministérios para que nós possamos, de fato, conseguir a realização dos projetos no nosso município. Não resta a menor dúvida, meu presidente. Não resta a menor dúvida. Nós podemos fazer caravana de 2, 3, devido à pandemia, né, Leandro? Que ir atrás dos nossos deputados. Eu acredito que essa Câmara ainda não teve a oportunidade de ir em Brasília, Nelson. Nós não tivemos a oportunidade. Nós tivemos em alguns escritórios aqui em Campo Grande, mas poucas vezes conseguimos falar diretamente com os deputados federais. E lá nós sabemos que tem muito dinheiro. E eu posso dar aqui um exemplo. A troca de cano, 5 milhões,
foi uma luta incansável do prefeito e das câmaras anteriores, que fez gestão e fez com que os deputados executassem essa emenda de mais de 5 milhões dentro do município de Cacilândia. Então, quero dizer, eu com a minha humilde experiência, se os senhores achar pertinente, eu estou à disposição, e peço ao meu presidente que eu acho que está na hora de nós quebrarmos essa situação de não viajar e ir atrás, porque senão o ano que vem nós não vamos ter obras executadas dentro do município de Cacilândia, nós não vamos conseguir nem a execução da escola Adriele, que está paralisada, e isso eu falo e assumo a culpa minha também, porque lá atrás nós tentamos, mas não conseguimos, inclusive o deputado Tio Trutz fez um compromisso em ajudar, ele desbloqueou naquele momento, mas paralisou, e muito bem lembrado pelo nosso vereador Leandro, o balneário, que está também paralisado, e nós podemos buscar recurso individualizado dos nossos deputados para que esse dinheiro possa adentrar no município de Cacilândia, e isso sim vamos fazer com que o município possa executar e finalizar as obras que já iniciaram e estão paralisadas por recurso, ou talvez até mesmo de um deputado chegar lá no ministério e dizer, olha, Cacilândia, estado de Mato Grosso do Sul, Cacilândia tem prioridade nessa obra, e eu gostaria e quero, exijo que esse pagamento seja liberado ali no município de Cacilândia. E nós sabemos que nós temos aqui a nossa central de projeto, nós sabemos que nós temos a menina que está em Campo Grande, tentando liberar recurso e também apresentando novas propostas aí via governo do estado e também Brasília. Então, que nós possamos, após esse requerimento respondido, nós tentar junto com a Andréia, com a central de projeto e buscar recursos. Nós sabemos que nosso prefeito Jair, né, Leandro, não pode viajar muito, mas eu tenho certeza que o nosso vice-prefeito, ele é um cara batalhador, ele quer o melhor para o Cacilândia, e tem o meu apoio, e tem um apoio de toda a Câmara Municipal e das vereadoras, para que de fato nós possamos buscar recursos e liberar as emendas que estão lá paralisadas no governo do estado e no governo federal. Então, meu presidente, a minha temática desse requerimento é isso, pedir para que exatamente nós possamos buscar recurso para o município de Cacilândia. Não tem problema, muitos vão dizer, mas vai começar a viajação. Gente, infelizmente, nós temos que ir. Se nós não for, vocês podem ter certeza que nós não vamos conseguir executar. E tanto eu vou dar um exemplo de relação de viagem que nós tivemos até Brasília. Está ali o São Vicente recapado, porque vereadores correu atrás, patrulha para o nosso secretário Zé Martiniano, que ficava no meu pé, vereador, e nós conseguimos. Tanto é verdade que, através do secretário, e que na época era vereador Zé Martiniano, nós conseguimos asfaltar uma boa região ali da Isanópolis. Então é isso que faz toda a diferença, muito bem lembrado pelo vereador Leandro Balmante também. Então nós temos que fazer a nossa parte para que nós saímos daqui com a cabeça erguida, que a tarefa foi cumprida, que nós fizemos o melhor por Cacilândia, pelo nosso município. Por hora, meu presidente, é isso, e eu espero a compreensão de Vossa Excelência, liberando a nossa equipe da Câmara Municipal para buscar recurso via governo do estado e governo federal. Continua a discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Arthur Barbosa. Vossa Excelência dispõe de 8 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os nobres colegas vereadores e vereadoras. Boa noite aos nossos colegas colaboradores aqui da Câmara Municipal, a imprensa falada, escrita, os companheiros que nos acompanham através das redes sociais. Boa noite a todos. Senhor presidente, eu quero iniciar aqui as minhas palavras aqui, parabenizando aqui o vereador Fião pela iniciativa deste requerimento. E nós sabemos que a experiência do nobre colega vereador Fião, já de 3 mandatos concluídos, né, e o 4º mandato agora em exercício, leva
a essa atitude, nobre colega vereador Zé Martiliano? Porque nós sabemos que o município tem a central de projetos e que inúmeras vezes, por um lapso, a correria do dia a dia, acaba não tendo esse acesso, né, amplo aí a todos os vereadores. E aí começa a pedir algumas emendas que não estão em consonância com o desejo do prefeito, a realidade do executivo, né? E com esse requerimento, a gente tendo aí essa lista, né, dos projetos que já estão cadastrados, né, nos órgãos, né, igual no Ministério da Saúde, Educação e por aí afora tantos outros departamentos que liberam recursos financeiros para os municípios. Tem aí condição para que todos nós, vereadores, possamos, através dos deputados federal, estadual, senadores, né, juntar força com o prefeito e solicitar, então, aí, essa questão das emendas parlamentares. Quero também, senhor presidente, né, dizer aqui, o nobre colega vereador, ele fez aqui no seu pronunciamento um pedido a Vossa Excelência, e dizer assim, eu apresentei com os demais colegas vereadores também, um ofício aonde aí nós pedimos aí a suspensão, né, da questão da diária, enquanto estivesse perdurando aí a questão da bandeira vermelha no estado. Mas nós sabemos que nesse período agora, nós ficamos aí praticamente, nobre colega vereador Nelson, 30 dias e mais um pouquinho aí sem sem a concessão de diárias. Como Concede uma parte, Excelência? a Vossa Excelência está com a parte concedida. Excelência, eu vou ler aqui o ofício que Vossa Excelência encaminhou para a presidência, e esse ofício, o conteúdo desse ofício, ele fala como a questão da bandeira vermelha. Assim, eu não tenho ainda essa informação, às vezes você mais ligado ao serviço sanitário, tanto do município quanto do estado, tem essa informação se nós já mudamos de bandeira aqui no município ou em Campo Grande. Eu não tenho essa informação, porque o conteúdo do ofício que Vossa Excelência encaminhou para a presidência, ele fala a questão da bandeira vermelha. Tipo assim, é uma coisa, uma das coisas que está pegando, Vossa Excelência, é a questão da bandeira vermelha. Eu acho que a gente tem que parabenizar o vereador Fião, pelas palavras, e Vossa Excelência também, mas a gente está pego nesse conteúdo aí de bandeira vermelha. Então, assim, na época, Vossa Excelência sinalizou com o ofício a questão da bandeira vermelha. Então, assim, nós ainda estamos vivendo. Não vou dizer que os vereadores, Vossa Excelência, se tiver agenda em Campo Grande, Brasília, não vai poder viajar. Mas nós temos que visualizar o conteúdo desse ofício. Obrigado. Eu agradeço a parte, mas eu gostaria de pedir ao nobre colega, vereador Peter, se fosse possível, me pegar a cópia do ofício, para que a gente possa concluir, que assim, eu fui aparteado antes de concluir a minha fala referente à questão do ofício em si. Na fala do nobre colega vereador Fião, ele expressou aqui a questão da necessidade de correr atrás de recursos financeiros para dentro do município, né, a presença, né, e aqui no ofício que nós encaminhamos, datado do dia 15 de março de 2021, ele vem falando sobre a questão da bandeira vermelha, né, e dizendo aqui também, em havendo exceção exposta anteriormente, o pedido de diária deverá ser previamente justificado e avaliado pelo presidente da casa. O pedido é necessário tendo em vista a atual situação enfrentada atualmente com a pandemia, que tem ocasionado diversos óbitos. Na questão, se tiver a necessidade da presença do parlamentar
para a liberação da verba, agendado, com documento, tudo certinho, aqui no ofício ficou também exposta essa questão. Por quê? Nós estamos em pandemia, é uma realidade, está em bandeira vermelha. É o intuito que nós apresentamos aqui nessa questão. Mas também nós apresentamos no mesmo ofício aqui dizendo que, se tiver a necessidade da presença do parlamentar para que seja liberado a verba para o município, que, no caso aqui põe a questão da presidência, né, do presidente da casa, avaliar a justificativa dos pares dessa casa, e aí fica a esse critério. Tá? Então, não estou aqui pedindo para que a gente burle a questão do ofício que eu apresentei com os demais. É salutar que nós estamos, né, na questão de bandeira vermelha, município e estado, né? A recomendação é que ficamos em casa. A recomendação é para que não haja aí essas viagens sem ter uma pauta, sem ter uma questão aqui de uma justificativa da urgência referente a aquela viagem. Como o nobre colega colocou aqui, esse requerimento, que não tem nada a ver com o ofício em si, o requerimento dele vem falando sobre a questão das emendas, né, dos projetos que estão apresentados e havendo, através desses projetos aqui da central de projetos, dizendo, olha, nós temos a emenda X, nobre colega vereador Zé Martiliano Leandro, que através da central de projeto diga que tem uma emenda pré-definida para ser liberada e precisa da articulação política de cada par dessa casa. Eu quero já antecipar aqui, enquanto tiver, eu não vou viajar. Já conversei com o deputado Luiz Ovando, tá lá, quiser resolver por telefone, nós vamos resolver, se não, uma decisão minha, né? Agora os demais pares que tiver e for correr atrás desses recursos, né, eu acho que é louvável e temos aí então condição de poder estar caminhando e não deixar o município travado, sem receber recursos, porque é necessário para ser investido recurso na área da saúde, na área da educação e em diversas áreas no nosso município. Muito obrigado, tenha todos aí uma boa noite. Continua a discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passo a palavra para a secretária. Não há mais matérias para o grande expediente. Passo a palavra para o presidente. Não havendo mais matéria ao grande expediente. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Fernanda Messias. Eu quero fazer uma moção de pesar à família do seu Ariovaldo José Scarpari, a todos os familiares e amigos, as minhas condolências. Coloco a moção em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria no grande expediente, encerro o grande expediente. Passo a palavra para a secretária, para fazer a chamada e dar início à ordem do dia. Vereador Arthur Barbosa de Souza Filho. Presente. Vereadora Fernanda Messias de Souza. Presente. Vereador Fião. Presente. Vereador José Martiniano de Moura. Presente. Vereador Leandro Rosa de Souza. Presente. Vereador Luiz Fernando. Presente. Vereador Nelson Gomes. Presente. Vereador Oba-Oba. Presente. Vereador Peter Simon. Presente. Vereadora Sumara Ferreira Leal, presente. Vereador Zé Divino. Presente. Projeto de Lei do Legislativo número 5 de 2021, de autoria do vereador Leandro Rosa de Souza, que denomina a rua projetada 17 no Mais Parque de Heronides Ferreira da Silva nessa cidade. Passou pela seguinte comissão: Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final.
Passo a palavra para o presidente para colocar o projeto em discussão. Coloco o projeto em discussão. Não havendo discussão, passo a palavra para a secretária para fazer a votação. A votação é nominal. Os favoráveis digam sim, os contrários não. Vereador Arthur Barbosa de Souza Filho. Sim. Vereadora Fernanda Messias de Souza. Sim. Vereador Fião. Sim. Vereador José Martiniano de Moura. Sim. Vereador Leandro Rosa. Sim. Vereador Luiz Fernando. Sim. Vereador Nelson Gomes. Sim. Vereador Oba. Sim. Vereador Peter Simon. Sim. Vereadora Sumara Ferreira Leal, sim. Vereador Zé Divino. Sim. Passo a palavra para o presidente para dar o resultado da votação. Aprovado por unanimidade. Passo a palavra para a secretária. Projeto de Lei do Legislativo número 6 de 2021, de autoria do vereador Leandro Rosa de Souza, que denomina a rua projetada 19 no Mais Parque de Salvina Batista de Souza, nesta cidade. Passou pela seguinte comissão: Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Passo a palavra para o presidente para colocar o projeto em discussão. Coloco o projeto em discussão. Não havendo discussão, passo a palavra para a secretária para colocá-lo em votação. Votação nominal. Os favoráveis digam sim, os contrários não. Vereador Arthur Barbosa de Souza Filho. Sim. Vereadora Fernanda Messias de Souza. Sim. Vereador Fião. Sim. Vereador José Martiniano de Moura. Sim. Vereador Leandro Rosa. Sim. Souza. Vereador Luiz Fernando. Sim. Vereador Nelson Gomes. Sim. Vereador Oba. Sim. Vereador Peter Simon. Sim. Vereadora Sumara Ferreira Leal, sim. Vereador Zé Divino. Sim. Passo a palavra para o presidente para dar o resultado da votação. Aprovado por unanimidade. Passo a palavra para a secretária. Não há mais matérias para a ordem do dia. Passo a palavra para o presidente. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, encerra a ordem do dia. Passo para a palavra livre. Primeiro orador, vereador José Martiniano. Senhor presidente, eu dispenso a palavra. Próximo orador, Leandro Rosa. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, boa noite a todos. Boa noite a todos que nos acompanham através das redes sociais da Câmara e também através das ondas da 88.7 Patriarca FM. Eu gostaria de falar a respeito das minhas indicações que eu fiz essa semana. Em conversa com o prefeito e o procurador do município na semana passada, eu passei uma situação que estava acontecendo, principalmente no setor da saúde. Uma vez que o funcionário contraiu o vírus da Covid, o funcionário que tinha uma gratificação, essa gratificação, a partir do momento que ele apresentava o atestado no setor de RH da prefeitura, essa gratificação era cortada, essa gratificação por produtividade. Em conversa com o prefeito e o procurador, expliquei a situação. No momento que os servidores mais necessitavam dessa gratificação, eles não tinham. Então o prefeito entendeu, junto com o procurador, eu passei para eles, expus o problema para eles, era o artigo 8 do decreto 3.301 de 2018. Então o prefeito vai acrescentar esse parágrafo aí e com certeza vai melhorar um pouco a situação dos servidores. A outra indicação é a respeito de um convênio que a prefeitura poderia fazer com o lar da criança, o lar Cândido Prudência Vilela. Essa indicação seria um convênio para a prefeitura poder ajudar também os menores que lá se encontram a ingressar no mercado de trabalho, uma vez que eles passam por várias dificuldades também. Então, se a prefeitura fizesse, com certeza ajudaria esse menor também a ingressar no mercado de trabalho. As minhas palavras são essas. Eu queria agradecer também a todo o secretariado da prefeitura, que estão fazendo um bom trabalho, ao diretor do Demutran também, que vem sinalizando as ruas do município, está ficando excelente. Minhas palavras são essas. Queria desejar uma boa semana a todos. Muito obrigado. Continua a palavra livre. Próximo orador, vereador Peter Simon.
Presidente, abro mão da minha palavra livre. Próximo orador, vereadora Sumara Leal. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite a todos. Eu queria fazer um esclarecimento em relação ao veto, né, que eu li no início da noite, em relação ao projeto de lei que denominava Academia de Saúde de José da Silva Castro, em homenagem, né, ao seu Zequinha. E, na verdade, foi uma falha de memória. Eu conversei com o prefeito Jair Boni e eu conversei com ele antes de fazer o projeto de lei, né? Eu não faria essa indicação antes de verificar com o prefeito, sentei junto com ele lá, junto com a Gildete, e ele, inclusive, elogiou a indicação, elogiou a homenagem ao Zequinha, dizendo que era uma homenagem justa e que, com certeza, se a gente aprovasse, ele iria, sim, né, usar esse nome para fazer a homenagem a toda a família, e a família, né, que tinha me procurado através do neto, né, o Juvenal. E a gente fez todo o processo aqui, voltamos, aprovamos, e logo depois eu fui informada pelo prefeito que já existia uma homenagem a ele, só que ninguém se lembrava, nem aqui na Câmara e nem na Prefeitura, e muito menos a família. Então é uma homenagem muito triste, porque uma pessoa já tinha sido homenageada e nem sequer a família tinha lembrança disso, né? O local que tinha sido destinado a essa homenagem é aqui, a praça de alimentação, aqui na praça, de frente onde ele morava, então por isso foi decidida essa homenagem, mas não foi colocada nenhuma placa com essa homenagem, isso não foi tão divulgado, então muitas pessoas da família nem sabem disso, né? Então agora nós sabemos que já existe uma homenagem ao seu José da Silva Castro, que a família realmente se sinta homenageada. Essa lei foi aprovada em 2019, então que isso não foi um veto, né, em relação a não estar de acordo com essa homenagem, sim, porque já tinha sido feita, mas infelizmente foi de uma maneira que não faz jus a uma homenagem verdadeira, que fica marcado para a história da família, a ponto que a família não pediria novamente uma homenagem, porque se todos já soubessem, eles não iriam nem pedir, né? Então, que isso não foi algo desagradável nesse sentido de ser vetado, e sim de reforçarmos que essa homenagem já foi feita, que o prefeito reconhece, sim, que é uma pessoa que merece, né, ter o nome marcado, tanto é que já foi aprovado no ano de 2019. Então, assim, só queria explicar mesmo para a família, me colocar mesmo à disposição de vocês para qualquer dúvida. Então é isso. Outra questão é a indicação, né, do vereador Oba-Oba sobre essa questão da poda das árvores, muito interessante a indicação que ele fez de comprar, e nós verificamos, existem cidades já que têm esse tipo de estrutura, em Chapadão do Céu é referência, eles têm uma máquina de triturar as podas das árvores, e com certeza, se o prefeito aceitar essa indicação e rever isso, com certeza nós vamos ter um grande investimento para a nossa cidade, porque todos nós sabemos que as podas das árvores, elas geram muito material, mas é um material orgânico que pode ser transformado em adubo, e parece que já tinha, né, alguns vereadores falaram que já tinha aqui antes, mas parece que o equipamento não era de tanta qualidade assim, e existem hoje equipamentos que trituram de uma qualidade muito grande, e que isso vai poder virar adubo depois. O espaço que esse material utiliza na natureza é muito menor quando ele é triturado. Então, parabéns, Oba-Oba, pela indicação, e realmente algumas atitudes precisam ser tomadas para evitar o que está acontecendo ali. E quanto a essa questão, né, que foi falada aqui em relação às diárias, eu realmente, alguns vereadores não assinaram aquele documento. Eu parabenizo o vereador Arthur, e todos os que assinaram, porque eu acho que naquele momento era um momento realmente que muitas pessoas da nossa cidade estavam falecendo, os índices de Covid, de contaminação, estavam muito altos, mas nós entendemos que eles também deixaram uma margem, né, para que isso pudesse ser revisto, e
não só através de emendas que nós temos que buscar, mas também de soluções de alguns problemas. Eu, por exemplo, fui procurada pelo pessoal da Santa Casa, existem alguns recursos que, se tiverem forças políticas junto aos deputados, que puder pedir junto ao secretário de Saúde e outras secretarias, é necessário muitas vezes nós viajarmos para isso. Somente pelo telefone não é resolvido. Também, em relação à questão da Secretaria de Segurança Pública... Excelência, 1 minuto. Obrigada, senhor presidente. Nós já vimos, né, que nós pedimos alguns efetivos, nós pedimos para alguns deputados, e o deputado Coronel Davi, ele até se dispôs a ir junto com a gente, porque o pedido de um ofício de vereadores, muitas das vezes eles não são nem atendidos, mas quando os vereadores vão junto, estão lá junto com os deputados, pressionam, mostram, né, que querem lutar por melhorias para a nossa cidade, assim como nós conseguimos a questão da reforma da HBL, foi através de uma reunião, de olho no olho, junto com o secretário de Educação. Então, nós precisamos, nós entendemos que realmente era um período crítico, mas coisas precisam ser resolvidas, então é louvável a atitude de vocês de tocarem no assunto realmente, e tem muitas coisas que nós precisamos rever para a nossa cidade. Então, parabéns para vocês terem tocado no assunto novamente. Continua a palavra livre. Próximo orador, vereador Oba-Oba. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, imprensa falada escrita, pessoal que trabalha nessa casa, pessoal que nos ouve pelo a Rádio Patriarca, meu boa noite. Me levanto aqui na Palavra Livre para esclarecer um projeto que foi de indicação minha, que Vossas Senhorias votou junto, né? E na questão do programa Zelar, onde que beneficia 50 crianças, no valor de R$60, de 0 a 2 anos, ou de 0 a 5 anos, onde vereador Peter, vereador Leandro e vereador Luiz Fernando fez essa emenda, dando também para as crianças que têm a comorbidade. E verifiquei com a Carme que ela foi no Diário Oficial no dia 7 de abril. E muitas mães, pais me procuravam dizendo que ia lá e não tinha ainda esse benefício lá de estar contemplando essas famílias. Conversei com a Carme, ela me falou que está num processo licitatório e ela tem etapa, não pode ser pulada. E ela me manifestou que em breve será, entendeu, atendida essas famílias, desde que esteja cadastrado no cadastro único, que tem uma renda per capita, deixa eu ler aqui para vocês, é uma renda per capita igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, espero que isso seja breve solucionado. E também venho agradecer também a vereadora Sumara, onde colocou aqui da indicação, não só eu assinei, mas todos vocês assinaram, das pessoas que podam as suas árvores, as suas casas, e estão destinando naquele local lá onde, às vezes, aquelas pessoas estão sendo prejudicadas com a questão de incêndio. A máquina trituradora, se o executivo atender o nosso pedido, vai ser de suma importância para minimizar, e aquele material triturado serve, como a vereadora Sumara disse, como adubo, né? Vai ser de suma importância. E também vem dizer também sobre uma indicação que eu fiz junto com o vereador Fião, de uma emenda de R$100 mil que vai ser destinada 50 para a saúde, 50 para a educação. Os 50 mil para a educação vai ser de um laboratório de informática na escola Semeik. E os outros 50 mil vai para uma compra de serviços, né, de custeio de tomografias computadorizadas, que as filas têm aumentado bastante. E essa indicação que eu fiz, mais o vereador Fião, com essa emenda, tenho certeza que vai beneficiar várias pessoas do nosso município. E também venho aqui agradecer ao secretário-geral da Visão,
que tem sempre me atendido bem lá na prefeitura, junto com o Jarbone, e eu levanto para agradecer a eles também. E agradecer essa Câmara Unida, José Martimiano está aqui junto conosco, o vereador Leandro, todos, vereadora Sumara, vereador Fião, que tem grande experiência, que tem nos ajudado bastante, junto com José Martimiano, Arthur Barbosa, e eu tenho certeza que cada vez nós vamos lutar ainda mais pelo nosso município de Cacilândia. Essas são minhas palavras, meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Continua a palavra livre, próximo orador, vereador Fião. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Meu presidente, eu quero salutar 4 maneiras porque eu ainda continuo sendo vereador representando o povo de Cacilândia e vejo algumas soluções para o nosso município, sempre tem apresentado. Eu tenho um projeto aí que já foi aprovado, essa proposta. Espero que a nossa secretária de Educação ela possa executar para o ano que vem. Nós sabemos que não está tendo aula, né? Que é a educação financeira. Eu sempre digo, a única maneira de nós salvarmos esse Brasil é ter a educação financeira na grade curricular da educação. Porque nós vamos ensinar nossas crianças como administrar. E as nossas crianças serão os políticos do futuro. Quando ele chegar como seu representante, no executivo, no legislativo, ele vai saber que ele tem que ter cautela com o dinheiro público. Então, eu conversei hoje com a secretária, nós falamos por telefone e ela vai fazer esse levantamento e vai me dar uma resposta para o futuro. Também, eu quero agradecer ao prefeito Jair, eu já falei sobre isso, ainda não tive a oportunidade de ir lá no local, é a quadra do Amin José. Foi uma indicação apresentada pelo vereador Fião, o prefeito está executando a cobertura daquela quadra e é muito importante porque vai facilitar a prática esportiva ali dos nossos alunos da rede municipal. Quero justificar os nossos estagiários e vou observar uma situação que adentrou na casa hoje. A assessoria jurídica e o prefeito disse que não poderia fazer a correção dos estagiários, que eu gostaria de aumentar um pouquinho, bem pouquinho, devido à pandemia, está todo mundo passando dificuldade. E nós temos aumentados aí em inúmeros segmentos do município, em espécie, valores, mas os estagiários, segundo a assessoria jurídica da prefeitura, não pode porque infringe a 173. Tudo bem, vou entender, mas vou esperar uma matéria que adentrou hoje aqui, que é semelhante a esse caso. E, meu presidente, para eu finalizar, porque eu disse que eu ia falar sobre 4 motivos que eu quero continuar sendo representante do povo com uma visão ainda maior. Em 2004, o então vereador Fião foi candidato a vereador pelo PSDC e naquele momento eu perdi a eleição. Eu quero até mostrar aqui no Facebook, eu não quero que ninguém rie de mim, porque naquela época eu não fiz maquiagem, não está nada legal a foto. Fui candidato pelo PSDC, e lá naquele momento eu já tinha uma visão que a agricultura era a única solução para o município de Cacilândia, que era defasado na questão da arrecadação. Vi uma matéria, até pediu o Wellington, ele me passou a matéria aqui, que o Corino postou, que Cacilândia está aí produzindo, colhendo 78 sacas de soja por hectare, né, vereador Zé Martiniano? E isso é muito importante, é a primeira cidade do estado de Mato Grosso do Sul na questão de quantitativa de saca por hectare. Então é uma coisa que lá em 2004 eu já pensava e precisou do nosso secretário Zé Martiniano, a confiança do prefeito, apresentando esse projeto de plantação de grãos no município de Cacilândia, e hoje é uma realidade, nós sabemos que está colhendo, mas com uma ressalva, e aqui eu já quero fazer uma crítica ao nosso vice-prefeito Valdeci, meu parceiro, o São Cosmo, não sou mais o Damião, mas que precisa de ter uma visão futura, uma visão grande, assim como eu tive lá em 2004, acreditando que
a agricultura era a solução para esse município. Por que eu estou dizendo isso? Eu tenho visto a manutenção das estradas rurais e tem gastado um dinheiro imenso aí com as estradas rurais. No momento, é eficaz, é necessário, de caráter emergencial, mas nós temos que ter programação de governo pensando no futuro, meu presidente. Como é isso? Apresentei hoje no orçamento, apresentei essa indicação, que eu acho que nós temos que ver na questão da estrada rural, se nós queremos plantar realmente soja, milho e grãos aqui no município de Cacilândia, nós temos 2 aspectos para ser cuidado. Primeiro, levantei essa polêmica que é a Cibrazen. Nós temos que ir e fazer com que nós desbloquear essa Cibrazen para que nós possamos ter um galpão. Segundo, Excelência, 1 minuto. Segundo, muito obrigado, meu presidente. Segundo, é a crítica que eu faço ao nosso vice-prefeito, ao São Cosme. Precisa de ter um plano de governo traçado para começar a asfaltar nas estradas rurais os pontos críticos. Tais exemplos como Serra, aonde tem alagamento, né? Precisa de fazer asfalto, nós temos que ver, ter uma visão grande. E eu falo, vou pegar no pé do meu vice-presidente, do meu vice-prefeito, que ele está responsável pelas estradas rurais, vereador Zé Martiniano. Se ele não der conta, eu vou aqui apresentar a solução e para que, de fato, ele possa executar isso, facilitando aos agricultores do nosso município. E isso, espero eu, que o prefeito e também o vice possa resolver dentro do município. Não se esqueça que ainda temos que trocar as porteiras nas estradas vicinais, aonde tem um transporte escolar. Eu venho brigando por isso e não sou ouvido, mas eu tenho certeza que quem vai entrar com essa intercessão é o Ministério Público, porque já foi feito isso em outro município. Muito obrigado. Quero avisar a todos que essa semana eu estarei viajando em um assunto particular. E essa semana que passou foi uma semana de algumas tristezas, algumas percas, mas eu gostaria de fazer das palavras do vereador Fião as minhas palavras. A luta tem que parabenizar o prefeito municipal, a legislatura municipal e na pessoa do secretário de Pecuária e Agricultura, José Martiniano, que foi atrás das pessoas que confiaram no potencial do nosso município. E hoje a gente vê uma notícia na internet que nos traz alegria, nos deixa nós no caminho certo. Quero parabenizar a Vossa Excelência, que isso aí é a soma de muitos valores. Caminhada, as viagens, a peregrinação. Então, assim, quero parabenizar a Vossa Excelência, parabenizar o prefeito municipal, a legislatura dos vereadores passados. Isso aí é a soma de muitos valores. Eu quero dizer para os senhores que eu vou estar com o meu telefone resolvendo um problema particular meu, mas eu vou estar com o meu telefone ligado. Se vocês precisarem de falar comigo, eu estou à disposição. Não tendo mais nada, declaro encerrada essa reunião ordinária de 3 de maio de 2021. Boa noite.